Bem, eu apenas gostaria de dizer olá para todos aqueles que estão assistindo a discussão de implantação de igrejas online agora. Estamos em 50 pessoas aqui na igreja de Highlands estudando implantação de igrejas. Estou muito feliz que você está pronto para essa caminhada. E o que nós vamos tentar cobrir sobre esse assunto, pessoal, são 8 coisas que aprendemos sobre implantação de igreja. Deixa eu te contar uma rápida história sobre como tudo isso aconteceu. Muitos de vocês sabem que essa associação de igrejas em relacionamento não começou de propósito. Isso começou quando um maravilhoso membro da nossa equipe de liderança fez uma proposta para o Rick Bizet e para mim. Rick Bizet e eu somos amigos muito próximos e nós éramos funcionários de uma igreja em Baton Rouge, em Louisiana, o Centro de Oração Mundial Betânia. Nós decidimos implantar igrejas exatamente no mesmo dia e nós estávamos com muito medo. De fato, eu quero te contar um pouco sobre isso. Foi muito engraçado. O Rick falou para mim e disse, olha, se a minha igreja não der certo, você me contrata? Eu disse, claro. E eu falei, e se a minha não der certo, você me contrata? Só para você ter ideia do tamanho que era a nossa fé naquela hora. Nós estávamos muito assustados, porque implantação de algo de igreja é algo um pouco assustador. Especialmente quando você não tem nada, nenhum recurso, ninguém por trás de você. E há 9 anos, contando a partir de hoje, 9 anos e meio atrás, não havia nenhum livro e muito pouco material. Não havia definitivamente associação de igrejas em relacionamentos e nem discussões sobre implantação de igrejas. Não havia recursos financeiros disponíveis oferecidos a nós. Mas ainda assim nós fomos encontrando uma maneira de fazer isso. E no meio do processo, um membro maravilhoso da nossa equipe, o Greg Surratt, fez uma oferta através de um relacionamento que ele tinha com Billy Hornsby para nos ajudar nesse processo de implantação. De fato, ele telefonou um dia e disse, nós vamos doar $25 mil da nossa igreja. Essa foi uma boa ligação, não é verdade? E eu estava chocado porque eu nem conhecia eles muito bem. E eles fizeram a mesma oferta para o Rick. E eu disse, como que vai ser esse negócio? Eles disseram, nós não vamos apenas doar $25 mil, mas vamos também garantir os seus ganhos no primeiro ano. E eu nem sabia o que aquela frase significava. Eu perguntei, o que é que você quer dizer com garantir os meus ganhos no primeiro ano? Ele disse, vamos fazer um orçamento. E há 9 anos e meio atrás, nós estabelecemos um orçamento de $12.500 por mês. Estamos falando de $150 mil no primeiro ano. Ele disse, vamos começar primeiramente com esse orçamento. E aquilo era o bastante naquela época que a gente precisava para começar há 9 anos e meio atrás. E ele me disse, no mês que você levantar, ele disse, qualquer mês que você não conseguir levantar os 12.500, nós vamos te enviar um cheque para cobrir o valor que está restando. E dessa maneira você vai trabalhar sem pressão financeira no primeiro ano. Aquela foi uma boa oferta. E eu realmente estava feliz com aquilo. E ele fez isso porque, para implantar uma igreja, você precisa de 2 tipos de dinheiro. Aquele que é necessário para implantar a igreja e o dinheiro necessário no primeiro ano para manter a igreja funcionando. Então eu disse, tudo bem, mas qual a condição? Ele disse, a condição é que tudo aquilo que nós vamos investir em você, nós não queremos esse dinheiro de volta. Nós queremos que você reinvista isso no próximo implantador de igreja. E eu disse, tudo bem, eu posso fazer isso, sem problema algum. E, basicamente, essa ideia fundou aquilo que é a ideia de hoje da Associação de Igrejas em Relacionamento. E é isso que nós fazemos hoje, porque nós recebemos $25 mil deles, e aquilo era 1/3 do orçamento que eu precisava para inaugurar a nossa igreja. Nós precisávamos de $75 mil para fazer o primeiro culto. E no primeiro mês nós levantamos $11.500 de oferta. Então eles enviaram para nós um cheque de $1.000. No próximo mês, nós fizemos $15 mil de oferta, no próximo mês, 21 mil, e eles nunca mais precisaram enviar cheque para nós. Então, o custo total foi de $26 mil que eles nos enviaram. E dentro de 3 ou 4 meses, nós já tínhamos uma saúde financeira para reinvestir o dinheiro. E eu acho que dentro de 5 ou 6 meses, os $26 mil já estavam sendo reinvestidos em outro implantador de igreja, o que veio a ser um pastor que está aqui conosco hoje presente, o Randy Bizet, que é irmão do Rick. E hoje, no momento presente dessa gravação, já foram implantadas 160 igrejas com esse modelo, quando nós encontramos pessoas de confiança. Nós qualificamos implantadores de igrejas. Nós encontramos pessoas que têm uma visão no seu DNA e que querem fazer alguma coisa para Deus, e nós treinamos essas pessoas e investimos nelas. Mas nós também damos dinheiro. Você pode dizer amém? Nós damos dinheiro, e essa provavelmente é a razão pela qual você está nos assistindo agora. Você quer algum dinheiro, certo? E o primeiro passo é você receber este treinamento. Então é isso que nós fazemos hoje. A única coisa que pedimos para os nossos implantadores de igreja é que as igrejas que eles implantem outras igrejas. E nós queremos implantar igrejas que venham criar outras igrejas com ideia de missões,
que possam liberar ideias e recursos que façam a diferença ao redor do mundo. O nosso sonho, eu creio que é um sonho de Deus. O nosso sonho é implantar 2.000 igrejas até 2020. Nós estamos muito felizes que vocês estão aqui e também felizes com aqueles que estão nos assistindo online. E nós queremos dar para você, ensinar as 8 coisas que nós aprendemos sobre implantação de igrejas. E deixe-me contar-te uma história rápida por trás disso. Quando a nossa implantação de igreja deu certo, muitas pessoas ligaram perguntando: o que é que você fez? Envie os seus contatos, quantas pessoas você enviou? Muitas pessoas faziam essas perguntas e questionamentos porque eles queriam os mesmos tipos de resultados. Então era uma pergunta honesta. Mas chegou um ponto onde nós estávamos recebendo muitos questionamentos e perguntas. E nós decidimos que precisávamos responder aquelas perguntas para um grupo de pessoas, ao invés de individualmente. E, na verdade, eu e o Billy estávamos conversando e tivemos a ideia de fazer uma mesa de discussão com implantadores de igrejas. Então, basicamente, nós estávamos respondendo todas aquelas perguntas ali no primeiro ano. E o material que vocês estão vendo aí foi escrito há 9 anos atrás por mim, pelo Billy e pelo Rick. E toda a nossa equipe de liderança da Associação de Igrejas em Relacionamentos. E isso diz basicamente as 8 coisas que aprendemos sobre implantação de igrejas. Estão prontos para continuar? Certo? E então, de alguma maneira, de fato, essas coisas estão em ordem de importância. E para começar, eu quero falar aquilo que talvez você não ache que é tão importante, mas eu quero repetir, e isso é realmente o mais importante de todos. Se você está tomando notas aí, eu quero que você anote. Se você vai implantar uma igreja, você precisa vencer a guerra no espiritual. Você tem que vencer essa guerra espiritual. E isso é o mais importante, de uma importância muito grande. E para todos vocês que estão aqui, você pode notar essa pequena assinatura aqui embaixo. E eu quero que você note nos outros também a importância de nunca subestimar o poder da oração e do jejum. Eu quero te contar uma rápida história aqui. Antes de implantar essa igreja, eu estava trabalhando com Larry Stockstill em Baton Rouge, Louisiana. E a gente estava fazendo aquele negócio de células. E eles me enviaram, Billy, eu creio que em 94, 95, me enviaram lá para Bogotá, na Colômbia, para estudar o crescimento de grupos de células. Eles tinham centenas de milhares de células acontecendo lá na igreja deles. Então, Billy e eu fomos para Bogotá. O meu trabalho, eu quero dizer, a minha tarefa que foi dada pelo meu pastor, era que eu tivesse algumas perguntas respondidas. Ele era um cara muito prático. E eu também sou esse tipo de cara pragmático. E eu tínhamos um bloco de anotações, aquilo foi antes do iPad, e naquelas anotações eu tinha muitas perguntas que deviam ser respondidas. Perguntas como: o que tem no currículo? Todo mundo faz o mesmo currículo? Como começar? Quantas pessoas estão nesse programa? Eu quero dizer, todo tipo de perguntas dessa natureza. E eu queria que algumas fossem respondidas, e uma pergunta em particular era: quanto tempo isso dura, esse programa dura? Então eu comecei e nós marcamos uma reunião com César Fajardo, que na época era o arquiteto de todo aquele grupo de células. E eu não falava ele não falava nenhum inglês e eu não falava nada de espanhol, não hablo nada. Então nós tivemos que estar ali sentado e arrumamos um tradutor, o que era uma mulher. E eu estava ali sentado um pouco nervoso. E lá estava ele, bem vestido, e ele era um cara muito sério, muito intenso. E ele não tinha uma pessoa para dar as boas-vindas, não teve uma pessoa que me abraçou e falou: olá, vamos sentar aqui, mas ele estava sentado com os braços cruzados, talvez pensando assim: você é um cara da América, então provavelmente você não vai fazer nada do que eu vou te dizer, então vamos logo com isso. Era daquela maneira que eu estava me sentindo naquela hora. Eu estava muito nervoso, era um jovem ali, intimidado na frente daquele cara, falando em outra língua. E eu falei: vamos lá, vamos começar. E a minha primeira pergunta é: quanto tempo dura a sua reunião de célula? E ele, com o rosto vermelho, com aquela veia no pescoço, começou a falar um discurso em outra língua. Quero dizer, era ele como se ele estivesse colocando o dedo para mim, ficou de pé. E ele começou, eu achei, esse cara está ficando doido. E ele começou a falar algumas coisas que eu achei que ele estava pregando. E de repente o tradutor respondeu como se estivesse pregando também. E eu já estava sentindo a unção ali: glória a Deus, amém. E ele queria como se tivesse me tocar com aquela mensagem. Eu falei: tudo bem, isso é bom, mas quanto tempo realmente dura? É o que eu quero dizer, uma reunião de célula de vocês.
Uma hora, eu só quero saber quão longo, eu só preciso saber disso, quanto tempo dura uma das suas células, reuniões. E ele começou a pregar novamente, e eu achei que a tradutora não estava entendendo bem a pergunta. Então eu perguntei para ela, você fez a pergunta certa? Então repita para mim o que você perguntou. E ela disse, eu perguntei quanto tempo dura uma reunião de células. E eu disse, é isso mesmo, pergunta isso para ele, acho que ele não está entendendo. E eu fiquei um pouco chocado. E naquele momento eu estava tentando fazer alguma coisa. E ele olhou assim para mim, baixou a cabeça e achou que eu não estava fazendo a pergunta certa. Então eu gesticulei um pouco, porque eu não falava espanhol, eu peguei o meu caderno de anotações, coloquei debaixo do banco, e eu fiz essa pergunta para ele meio óbvia, e perguntei, você está entendendo o que eu estou perguntando? Ele respondeu, você acha que ao voltar para casa e fazer o mesmo tempo de célula que nós fazemos, você vai ter os mesmos resultados que nós temos? Se suas reuniões durarem 50 minutos, vocês terão os mesmos resultados? Eu acho que vocês estão fazendo a pergunta errada, porque eu acho que você não pode fazer tudo igual e querer os mesmos resultados. A verdade é que eu estou tentando dizer, você não vai conseguir voltar e fazer tudo essas 8 coisas e ter os mesmos resultados. Ele estava dizendo assim, eu posso te dizer que se você não vencer a guerra no espiritual, você não vai entender esse trabalho, porque nós estamos fazendo questões espirituais e não coisas práticas. Você precisa entender. Mas eu falei, mas pastor, eu realmente preciso saber essa resposta. Você pode me dizer somente quanto tempo dura uma reunião? E eu tive a resposta e outras respostas também. Mas ele começou a me contar a história de como um grupo de 40 mil adolescentes fez um jejum de 40 dias com apenas água. Eles fizeram um mapeamento espiritual de Bogotá, na Colômbia. E eles estavam identificando fortalezas espirituais. Então, eu aprendi questões sobre batalhas espirituais que eu não entendi até aquele momento. E que se você quiser conquistar um território, você precisa aprender a derrotar reis. Eu estou lendo a Bíblia em um ano agora. E eu estou lendo o capítulo de Josué. E o capítulo 1 de Josué diz assim, todo lugar que você colocar os seus pés, eu te darei. Mas, na verdade, isso não era muito fácil. É bonito você ler o capítulo 1, mas depois que você chega nos capítulos a seguir, até o capítulo 12 e 13, você vai ler que Josué já tinha derrotado 31 reis. E a verdade é, eu estou querendo dizer a vocês que estão chamados para implantar igreja, parece ser fácil, mas não é tão fácil assim. Se você vai voltar para casa, você tem que voltar com a ideia de estar pronto para derrotar 31 reis. E esta é a verdade, se você não preparar o seu cérebro, o seu coração e o seu espírito para uma batalha espiritual primeiro, você nem tente fazer os outros 7 pontos, porque não vai dar certo. Então vamos lá, o que é que nós temos que fazer? Deixa eu te dar algumas coisas práticas. Nós vamos fazer depois algumas perguntas e respostas, mas eu vou te mostrar um pouquinho do que é essa questão espiritual, pessoal. Nós temos que orar e jejuar. E temos que entender essa batalha espiritual é algo sério. E você tem que primeiro aprender a melhorar a sua qualidade de vida de oração. Qualquer que seja o seu nível de oração, melhore. Nós temos que colocar dessa maneira, melhore a sua vida de oração e decida melhorar a sua vida espiritual. E você deve levar isso para um novo nível de oração. Em segundo lugar, você tem que aprender a desenvolver o hábito de orar em grupos. Nós chamamos isso de oração corporativa. Esse é uma segunda lacuna que tem que ser preenchida, oração corporativa. E oração corporativa em grupo significa você começar a reunir pessoas, grupos de oração. Dedique-se para esse hábito. Desde que nós implantamos nossa igreja em fevereiro, nós separamos o mês de janeiro para orar. E nós fizemos 21 dias de oração em jejum. Estamos falando de jejum de verdade. Não obrigamos todo mundo a fazer, mas quem fez, fez aquele tipo de jejum com água somente. E não é apenas dessa maneira que funciona, não seja legalista. Eu estou te mostrando apenas como o Senhor nos mostrou para fazer. Em outro material que eu tenho, de certa forma, eu dei para a nossa igreja um livreto que foi escrito pelo Dr. Bill Bright, que ensina como você orar e jejuar de uma maneira que funciona. Isso ajudou milhares de pessoas a fazer um jejum que funciona e tem ajudado a minha congregação até o dia de hoje. E diga-se de passagem, todo mês de janeiro nós fazemos 21 dias de oração e jejum. A nossa igreja inteira ora e jejua. Mas você pode criar o hábito de fazer essas coisas.
Primeira coisa que nós fizemos para implantar aqui a nossa igreja foi a oração, reuniões de oração. E até o dia de hoje, nós fazemos essas reuniões de oração todo sábado, antes dos cultos de domingo. Sábado pela manhã, nós reunimos em grupo para orar e jejuar. E amanhã, na verdade é o terceiro sábado do mês, nós vamos orar pelas ruas. Amanhã nós vamos sair em cerca de 300 ou 400 pessoas, andando pelos lugares da nossa cidade onde tem o maior índice de crime. As pessoas andam orando por 2 horas nessas áreas da cidade. E desde que nós começamos a fazer isso, há 2 anos atrás, o índice de criminalidade na nossa cidade caiu em cerca de 33%. Então, é com entendimento que falamos que batalha espiritual funciona. E você tem que elevar o seu nível de oração. Não tente plantar uma igreja achando que você vai entrar no território do inimigo e dizer, diabo, essa cidade agora é minha. Não é assim que funciona. No livro, capítulo 1 de Josué, parece fácil, mas não esqueça de você ler os próximos 12 capítulos, certo? E a glória virá depois disso. É isso que eu estou tentando dizer. Temos que melhorar o nosso nível de oração em grupos. E também faça uma lista de intercessores pessoais, porque algumas pessoas têm esse dom da intercessão. Eu posso falar para você agora que eu oro, mas eu pessoalmente não tenho esse dom da intercessão. Intercessores podem orar por 3 horas e aquilo para ele é como se fosse 3 minutos. Eu oro por 3 horas e me sinto como se tivesse orado por 3 horas. Estão entendendo? De fato, eu não oro por 3 horas, porque eles têm esse dom. E você precisa encontrá-los. Encontre quem são os intercessores, meus amigos. E eles vão ajudar vocês. E mostre para eles o que está acontecendo. E eu vou dar uma dica sobre intercessores. Eles precisam que você informe para eles o que eles devem orar. Não deixe os intercessores no escuro, porque senão eles vão orar por outros assuntos. E eles vão orar, esses intercessores. Eu prometo a você, eu aprendi isso. E aprenda também a se comunicar com eles regularmente. Não mostre apenas as necessidades de oração, mas também os resultados da oração. E aprenda a recrutar intercessores pessoais. É muito importante também eles entenderem que o diabo vai ficar com raiva. Então tenha ciência da batalha espiritual. Esteja ciente disso. Então vai haver contra-ataque. Quando você lê Lucas capítulo 11, Jesus falou que você expulsa o valente através da mão de Deus, e ele vai por lugares secos e encontra lugar para descansar, mas depois ele pode voltar com 7 demônios mais fortes, e você tem que entender que esse é o tipo de jogo que você decidiu enfrentar, certo? Esse é o tipo de jogo que estamos falando, pessoal, não é apenas uma ocupação, estamos falando sobre reino da luz contra reino das trevas, mas não é para você ter medo, porque Deus fala na palavra dele que quando o inimigo foi expulso, Jesus viu ele caindo como um raio. Então, para Deus é fácil, a batalha foi vencida assim rápida, dessa maneira, certo? E Jesus deu para vocês a mesma autoridade. Jesus diz isso em Lucas capítulo 10. Então, eu quero que você entenda disso, mas espere que vão haver tremendos contra-ataques. E para finalizar aqui essa sessão, eu vou te contar uma história. E isso foi em 2001, quando aconteceu o 11 de setembro. Se lembra? O 11 de setembro aconteceu em uma terça-feira, certo? E na nossa igreja, como resultado do 11 de setembro, no domingo seguinte, vieram muitas pessoas para a igreja. Aquilo foi muito legal. Mas no ano seguinte, nós queremos fazer um evento que envolvesse a cidade inteira. E o nosso primeiro evento a nível de cidade foi uma celebração sobre a lembrança do 11 de setembro. Então, nós fizemos isso numa quarta-feira, porque 11 de setembro tinha acontecido numa terça-feira, no dia anterior. Então, a data prevista era no dia 11 de setembro de 2002, um ano depois, no aniversário. E eu queria fazer um grande dia, anunciar na cidade inteira. Eu falei, pessoal, vamos juntar um grupo de pessoas, fazer um evento patriótico. Vamos tentar reunir 3.000 pessoas, alugar um local. Naquela época, nós só tínhamos 800 pessoas na nossa igreja. E eu falei, vamos ver o que acontece com essa reunião. Então, nós planejamos esse grande evento. Então, uma semana antes de acontecer esse evento, era uma quarta-feira anterior, eu acho que era dia 4 de setembro de 2002, nós estávamos no culto de quarta-feira à noite, quando o meu telefone tocou. Era a Tami, a minha esposa Tami. E ela disse para mim, eu acabei de voltar do médico com a nossa filha Sara,
Ela chegou da escola com algo nos olhos e eu levei ela para o médico e o médico oftalmologista medicou, depois enviou para um neurologista, depois para outro médico e a gente não sabe, até agora eles não disseram para a gente o que aconteceu. E por fim fizemos uma última visita no médico e o médico disse que não tinha nada de errado com o olho dela. O problema é que ela tinha um problema no cérebro que estava danificando o olho dela. E a minha esposa estava chorando e eu tive que sair ali do púlpito naquele culto de quarta-feira à noite e fui correndo para a minha casa, então foi algo terrível. De fato, a única coisa que o médico disse, quando eu perguntei, o que nós podemos fazer, doutor? A única coisa que ele disse foi, eu sinto muito, foi tudo que ele pôde dizer. Não há nada que podemos fazer sobre isso. E aquilo foi como um soco sobre mim. E eu sabia disso porque eu entendia a batalha espiritual. E eu sabia que aquilo tinha ligação, tinha a ver com aquele culto que nós iríamos fazer na próxima quarta-feira. E apesar daquela minha reação, eu não digo com orgulho, mas eu estava muito bravo com Deus. Eu disse, Deus, o meu trabalho, eu faço um trabalho para Ti e o Senhor deveria me cobrir, cuidar de mim, isso não é justo. E eu falei aquilo para o Senhor, eu não estou feliz com o que está acontecendo, e eu estava sendo honesto com Deus. Eu disse, se isso é por causa deste evento, então eu não quero este evento, eu quero a minha filha Sara. E eu disse, honestamente, essas pessoas podem ir para o inferno, ou o Senhor vai precisar encontrar outras pessoas para ganhá-las, porque eu quero a minha filha de volta. E foi uma atitude errada, pessoal, mas eu estou te dizendo como que eu me senti naquele momento, porque era a minha única filha, minha filha mais velha, e aquilo era importante para mim, era daquela maneira que eu estava me sentindo. Então eu fiquei depressivo aquele dia inteiro. Eu cancelei todas as minhas reuniões e eu fiquei em casa emburrado. Eu fiz tudo errado naquele momento, mas eu estou sendo honesto com vocês. Eu estava fazendo tudo errado, certo? E dessa maneira, chegava o domingo, a nossa reunião de oração pela manhã, e eu decidi ir para a oração. E quando eu estava na luz vermelha do semáforo, eu peguei a Bíblia, passando as páginas para ir para cá, tentando encontrar uma palavra para dizer naquela reunião. E vocês já passaram por isso, não é verdade? Por favor, Deus, me dá uma palavra. Então, enquanto eu estava ali no semáforo, na luz vermelha, tentando encontrar uma palavra, eu virei a página da Bíblia e eu acabei encontrando o texto da Bíblia de 1 Coríntios, capítulo 15, que diz, ó morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu aguilhão? E basicamente o argumento naquele momento veio para mim, não coloca toda a atenção no corpo, porque o corpo, Jesus Cristo já venceu e o que importa é o céu. Então ali basicamente eu disse, obrigado Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. E nos próximos versículos dizia, permaneça firme e não deixe nada mover você, porque Deus já te deu a vitória e o seu trabalho no Senhor não é vão. Então ali naquela luz vermelha eu falei, Senhor, eu não gosto do que eu estou passando, mas eu sou um escravo por opção do Senhor. Então eu vou te servir incondicionalmente, eu te servirei. E eu finalizei dizendo para Deus, se ela morrer, assim seja, mas eu te servirei com todo o meu coração. E eu fui para a reunião de oração, e foi a melhor reunião de oração que nós já tivemos, foi incrível. E no domingo seguinte, os nossos pastores, ele está aqui sentado agora ouvindo, ele veio e falou comigo, você precisa falar com meu pai, ele é um neurologista numa cidade bem perto daqui, você precisa ir lá falar com ele. Ele disse, você precisa levar sua filha para o meu pai vê-la. E eu disse, olha, ela já foi diagnosticada pelo médico, mas ele continua insistindo, você precisa levar para o meu pai ver a sua filha. Então eu dirigi na segunda-feira para aquela cidade e faltavam 2 dias para a comemoração de 11 de setembro de 2002. E nós passamos o dia inteiro lá, 8 horas, fazendo testes e todo tipo de exames. Então o médico chegou naquela sala e disse, olha, eu não sei por que o olho dela está com problema. Ela já não estava mais enxergando do olho, porque o nervo tinha deteriorado, como os outros médicos tinham dito. Ele falou, não sei o que aconteceu, mas a situação mudou. Eu não estou vendo nenhuma lesão, como o outro médico disse. Mas porque o olho dela está assim, eu não sei te dizer, eu não sei o que está acontecendo. E nós tivemos o nosso evento na quarta-feira, vieram 3.000 pessoas, 600 pessoas aceitaram Jesus Cristo pela primeira vez, e 2 semanas depois, o olho da minha filha estava completamente normal. E ela está aqui hoje, até o presente momento, 9 anos depois, tudo bem com ela, certo? E eu estou dizendo a vocês, E eu estou falando isso, essa história, para você entender que é uma batalha espiritual sobre plantar igrejas, não é apenas uma coisa prática, é muito espiritual.
Vocês estão entendendo isso?